escalada de internações por Covid-19 na capital leva a prefeitura e hospitais a anteciparem medidas para evitar sobrecarga. Santa Casa de Porto Alegre restringe transplantes por 15 dias. 7 anos depois da operação Concutari, 4 réus são condenados à prisão por fraude em licenças ambientais. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Marcela Punk. Muito boa noite, 8 horas, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 11 graus. O crescimento de 31% no número de pacientes internados com Covid-19 em UTIs de Porto Alegre ao longo da última semana vai provocar a antecipação de uma medida que estava prevista para a fase mais extrema do plano de contingência municipal. Atualmente, a taxa geral de ocupação dos leitos intensivos na cidade é de 90,8%. Em reunião prevista para esta sexta-feira, gestores do município e de hospitais da capital vão discutir a utilização de espaços localizados fora de UTIs para tratamento intensivo, como salas de emergência e de pós-operatório, para reduzir o risco de colapso do sistema de alta complexidade. Até esta tarde, havia um número recorde de 251 hospitalizados em estado grave com coronavírus em Porto Alegre. A quantidade de pacientes já se aproxima do patamar intermediário de 255 leitos previstos no plano municipal. As projeções indicam que, mantido o ritmo atual de internações, esse nível poderia ser alcançado nas horas seguintes e o teto máximo de 383 vagas para Covid, estabelecido em um terceiro e último nível de enfrentamento, seria ultrapassado por volta do dia 30 de julho. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Trânsito. Trânsito sem acidentes neste momento em Porto Alegre e também não há mais pontos de engarrafamento. No entanto, para quem circula pelas ruas da capital e também pelas estradas da região metropolitana, é bom ficar alerta por conta da chuva, que segue caindo aqui na região e deixa a pista molhada, então alerta redobrado para os motoristas. Nas estradas, o trânsito já flui melhor na BR-116 e não há mais registros de engarrafamento. Com o trânsito, Laura Becker. Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 9 em Caxias do Sul, 9 também em Santa Maria e 10 graus em Pelotas e Rio Grande. O tempo volta a ficar firme na maior parte do estado nesta sexta-feira. Deve ocorrer chuva fraca apenas no norte. As temperaturas seguem em elevação. Os termômetros oscilam entre 7 e 24 graus. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou hoje aos deputados Marcel Van Hatten e Dariel Treziak que as obras para duplicação sobre a ponte do Rio dos Sinos em São Leopoldo começam em novembro. De acordo com a estimativa do DENIT, o fluxo médio na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo é de 140 mil veículos por dia. Com essa obra, a expectativa é de que o trânsito na região da ponte flua melhor, principalmente em horários de pico. A Santa Casa de Porto Alegre vai restringir os transplantes por 2 semanas devido ao avanço das internações de pacientes com Covid-19. O objetivo é reduzir o risco de colapso nos atendimentos. A restrição começou hoje e será aplicada apenas para casos que não sejam urgentes. Os programados, que são quando o doador está vivo, já estão restritos desde abril. O hospital tem 48 leitos de UTI para pacientes com coronavírus e 47 deles estão ocupados. No sábado, 8 novos leitos serão inaugurados no setor. A expectativa é que o número seja ampliado para 88 leitos de UTI Covid até o final da semana que vem. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. A União Europeia atualizou a lista de países considerados seguros para permitir a entrada nos territórios do bloco. O Brasil continua de fora por causa dos números da pandemia. Deixaram a lista Sérvia e Montenegro, que registraram aumentos nos casos de Covid-19 nos últimos dias. Com a atualização, Canadá e Uruguai continuam como os 2 únicos países nas Américas com recomendação de entrada irrestrita na União Europeia. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou hoje que as fronteiras com o México e o Canadá permanecerão fechadas para a maioria das viagens, pelo menos até 20 de agosto, para conter o avanço do coronavírus. Os Estados Unidos ainda são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 3 milhões e 500 mil casos da doença e 138 mil mortes.
No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,32. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,2%. O resultado seguiu as bolsas internacionais em meio a preocupações com a possibilidade de que países sejam obrigados a fazer novas quarentenas para conter o coronavírus. Ainda nesta edição, o Ministério Público Federal denuncia ex-militares por sequestro e tortura de ativista político desaparecido desde a ditadura. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Presídio Central de Porto Alegre. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Agora em Porto Alegre, 11 graus, 8 horas, 6 minutos. 7 anos depois da Operação Concutare, 4 réus são condenados à prisão por fraude em licenças ambientais. A Operação Concutare foi deflagrada em 29 de abril de 2013. Passados mais de 7 anos, saiu a primeira sentença dos 3 processos movidos pelo Ministério Público Federal. A juíza Karine da Silva Cordeiro, da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, condenou 4 dos 9 réus. A investigação foi dividida em 3 núcleos. Conforme o Ministério Público Federal, consultores ambientais e empresários pagavam propina a servidores públicos para obter ou acelerar a liberação de licenças ambientais. O processo sentenciado é referente ao núcleo FEPAM. Foram condenados o ex-servidor da Fundação Ricardo Sarris Pessoa, o consultor ambiental Lúcio Gonçalves da Silva Júnior e os empresários Gilberto Pounou e Deocleciano Antônio Chemelo. As condenações são por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e extração de minério sem licença ambiental. Crimes ambientais atribuídos aos acusados prescreveram devido à demora do caso. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos. O Ministério Público Federal denunciou Rubens Gomes Carneiro, Ubirajara Ribeiro de Souza e Antônio Pinheiro Lima pelo sequestro e tortura do advogado e militante político Paulo de Tarso Celestino da Silva, preso em julho de 1971. Ele foi torturado na Casa da Morte, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e está desaparecido até hoje. Além da condenação dos ex-agentes militares, o MPF pediu perda de cargo público, cancelamento de aposentadoria ou remuneração e destituição de medalhas ou condecorações. O Ministério Público ressalta que o caso configura crime contra a humanidade e que não se aplica a lei da anistia ou regras de prescrição. Paulo de Tarso foi ativista político contra o regime militar. A direção do Presídio Central de Porto Alegre confirmou nesta tarde o primeiro caso de coronavírus entre detentos. Segundo o diretor do presídio, tenente-coronel Carlos Magno, o teste rápido foi realizado após o preso apresentar sintomas gripais leves. Ele foi atendido no ambulatório da instituição e está em isolamento. Outros 10 presos que estavam na mesma cela e mantiveram contato com o homem infectado foram testados e tiveram resultados negativos. Um teste modelo PCR, considerado referência no diagnóstico da Covid-19, deve ser realizado no detento nos próximos dias. Em instantes, empresa chinesa inicia a 3ª fase de testes em humanos de potencial vacina contra o coronavírus. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. São Paulo vai desativar a maior parte da estrutura do hospital de campanha do Anhembi, na zona norte da cidade, a partir de 1º de agosto. O hospital vai continuar com 310 leitos em funcionamento, enquanto outros 561 serão fechados. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada devido à estabilização da doença na cidade e representa a economia de 19 milhões de reais mensais. 4 dos 7 hospitais de campanha montados no Recife para pacientes com Covid-19 estão sendo desativados pela Prefeitura. O motivo é a baixa no número de casos da doença. Os equipamentos adquiridos para reforçar a rede de saúde na pandemia estão sendo transferidos para 2 hospitais que estão sendo construídos e 2 maternidades na capital de Pernambuco. Segundo a Prefeitura, os leitos dos hospitais de campanha salvaram mais de 12 mil vidas. A empresa farmacêutica estatal chinesa Sinopharm iniciou a fase 3 dos testes clínicos de uma vacina para a Covid-19. 2 doses serão aplicadas com 3 semanas de intervalo em 15 mil voluntários de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A vacina experimental passou nas fases 1 e 2 dos ensaios clínicos, com 100% dos voluntários gerando anticorpos. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existem hoje 23 vacinas em testes em humanos, com 3 delas iniciando ou já na fase de larga escala de testes de eficácia.
nenhuma foi aprovada para uso comercial. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite. Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Diori Vasconcelos. Vem junto, 8 horas 10 minutos, Show dos Esportes entrando em campo pela Gaúcha. Muito obrigado pela audiência.